Então, nós estamos estudando, né, sobre manifestação do Espírito Santo e hoje nós vamos dar sequência. Só um minutinho. E hoje nós vamos. Gente, tem 30 carros de política passando. Misericórdia, vocês estão ouvindo? Não, tá um caos isso aqui hoje, o dia inteiro assim. Porque todo mundo quer vir para o meu bairro, né? Que é o maior bairro da cidade. Quem ganha a eleição aqui, ganha a eleição para prefeito. Aí eles ficam loucos aqui. Mas nós vamos dar sequência, mesmo assim, eu creio que esse barulho vai parar. E nós vamos falar sobre o fruto e as manifestações do Espírito Santo. Agora. Aí, é uma explicação que a gente já sabe, que a gente já está acostumado. Que quando o homem nasce de novo, ele passa a ser templo do Espírito Santo. E esta é a porta de entrada para a manifestação do fruto do Espírito, que é, né, do fruto do Espírito humano, recriado com seus 9 aspectos, né? Porque é um fruto com 9 aspectos, que nós já estudamos na matéria passada, e está lá em Gálatas 22, 23. Quando o homem é batizado no Espírito Santo, com a evidência, é uma evidência inicial, tá? Não vai parar por aí, de falar em outras línguas, ele torna-se um canal para manifestações dos 9 dons espirituais. Vamos ler Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Esses são os aspectos do fruto do Espírito. Aí agora que a gente vai ter que dar uma recordada nisso aqui para a gente entrar nos dons. Na nossa apostila até tem um quadro. Eu não sei se eu vou conseguir colocar ele aqui para a gente ver, mas eu vou tentar. Enquanto a gente vai falando, eu vou tentar. Aí, o fruto do Espírito é... O que o fruto do Espírito é? O resultado da presença do Espírito Santo em nós. O resultado de um espírito recriado. Uma manifestação visível de um poder invisível que age por dentro, moldando o nosso caráter e o nosso comportamento. O que nos dá condições espirituais para lidar com as pessoas. Então, nós conseguimos lidar bem com as pessoas por causa disso, por causa do fruto do Espírito. Boa noite, Denise, bem-vinda. Porque se não fosse, gente, a gente sabe o que aconteceria, né? Não precisa nem falar, né? Se não fosse o fruto do Espírito atuando em nós, não sei o que seria de nós, né? Verdade? Em relação aos outros. E os dons do Espírito são o resultado do poder do Espírito sobre e através de nós. O resultado do batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder. A sineta de jantar de Deus, convidando o mundo a vir e participar do banquete, ou seja, os dons servem para trazer pessoas para perto de Deus. Então, olha assim, só um minutinho, gente, olha lá, pegou seu toque do uniforme? Pega um tênis do meu guarda-roupa. Então tá, te amo, tá? Se você não ficar bem, você fala com a titia. Pronto, gente, despachei minha visitinha. Então, o que acontece? Os dons operando, eles fazem com que as pessoas venham para mais perto do Senhor. A pessoa vendo um dom operando, gente, eu digo o seguinte, que o fruto do Espírito já operando, já é muito, as pessoas já querem ficar perto de pessoas assim, que manifestam os frutos. Imagine com os dons operando.
né? Os dons, as pessoas querem viver isso, elas querem conhecer, né? Elas querem participar, elas querem receber isso. Então, é uma coisa muito importante para se propagar o evangelho, os dons operarem, né? Aí nós vamos ver o fruto versus os dons, né? O que cada um é aqui. A habitação do Espírito Santo é para frutificação. A plenitude do Espírito Santo é para o serviço. Eu vou até ler de novo. A habitação do Espírito Santo é para a frutificação. Ou seja, o Espírito Santo vai habitar em nós, nós vamos frutificar, nós vamos dar frutos. Que é o caso do fruto do Espírito, né? De todas aquelas 9 características se manifestando. Então, a gente vai dar bons frutos com o fruto do Espírito evidente em nós, nós vamos dar bons frutos. E a plenitude do Espírito é para o serviço, porque a plenitude é quando o dom já está se manifestando, que é o poder se manifestando, né? O poder que estava em Jesus se manifestando através de nós. Quando nós recebemos Jesus, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. A fonte a jorrar para a vida eterna. Quando recebemos o batismo, as águas fluem dentro de nós. Os rios de águas vivas. Eu acho que nós até falamos disso aqui na aula passada, que essa diferença, né, que você, primeiro é a fonte, depois que você começa, aí é um rio, vai jorrando, vai saindo, porque não é para gente também, não é só para gente, é para atingir as outras pessoas. Eu vou ver se eu consigo compartilhar a tela. Deixa eu ver, para a gente ver a planilha. Eu acho que não deu certo. Não, não deu. Minha conexão está instável. Espera aí que eu vou tentar de novo, gente. Eu vou falando, depois eu tento de novo. Olha só. Os frutos são para a santificação, os dons são para o poder. O fruto reflete o caráter de Deus. Os dons refletem o poder de Deus. O fruto é desenvolvido por nós. Nós temos que desenvolver ele, né? Está aqui, mas se a gente deixar, ele vai ficar aqui dormindo dentro de nós, né? Se a gente não aperfeiçoar ele, né? Os dons vêm prontos. O dom, ele vem. Eu não preciso fazer nada, assim. Não preciso aperfeiçoar o dom. Ele vem. Ele é poder sobrenatural sobre mim. São 9 os aspectos do fruto e são 9 os dons do Espírito. É essa planilha que eu quero ver se eu consigo mostrar para a gente aqui. Deixa eu tentar compartilhar a tela, gente. Tela. Espera só um minutinho aqui. Deixa eu ver se eu abrir no PDF, ver se ela vai. Acho que não vai. Mas nós vamos tentar. E aí a gente vai visualizar assim, eu acho mais legal. Enquanto você tenta, deixa eu só completar uma coisa que eu acho que é importante a gente falar. Você falou que quando é o fruto do Espírito, a gente desenvolve, certo? Por quê? O fruto do Espírito é o amor, com ele vem todo o pacote, certo? Então, se nós não decidimos amar, então o resto do pacote também não vem junto. Porque você vai cortando, né? Não tem amor, tem murmuração em vez de alegria, não tem paz, tem perturbação, entendeu? Então, a decisão do fruto do Espírito, ela depende da gente, né? Da gente escolher manifestar o fruto do Espírito. Os dons são dados sem arrependimento. Então, existe manifestação de dom
que não é feita em amor. A pessoa, ela pode exercer o dom, porque está pronto, não é isso? E a palavra fala que ele é dado sem arrependimento também, que Deus distribui sem arrependimento. O que significa sem arrependimento? Deus não volta atrás. A pessoa que é profeta, ela vai ser profeta. Não é só ter o dom da profecia no sentido de vez em quando, estar olhando para alguém e o Senhor trazer uma palavra. Não, ele é profeta o tempo todo. Se ele ficar 24 horas numa conferência, ele vai profetizar 24 horas. É um dom que Deus deu. Mas ele pode exercer esse dom sem o amor. Então, os dons, a gente precisa... Por isso que o Senhor fala assim, para nós buscarmos os dons, né? E ele até diz assim, que o dom da profecia é o primeiro a ser buscado, mas ele fala assim, mas eu te mostro um caminho mais excelente, ou seja, exerça os dons no amor. Não para aparecer, não para, como é que fala? Para mostrar que foi batizado no Espírito Santo. Ela já conseguiu compartilhar. Eu só queria colocar isso. Que, então, a gente pode, sim, manifestar os dons sem amar. E não é isso que Deus quer da vida da gente. O que deve nos mover a manifestar esses dons deve ser o amor. Pode ir, Dê, que você já conseguiu colocar aí. Então, eu não consegui colocar, mas eu vou colocar assim no celular, nada vai me impedir. Vocês vão conseguir ver, mais ou menos? Virei o celular de cabeça para baixo, para vocês verem. Ó, aí nós temos a tabelinha, ó. Fruto do Espírito. Que está escrito em Gálatas 5, 22, 23. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha, agora foi, gente. Pelo menos aqui para mim está aparecendo aí para vocês, igual está aparecendo aqui para mim. Tô compartilhando. Roseli conseguiu, né? Ai, Roseli arrasa, gente. Eu não sei o que eu arrumo nesse negócio. Deixa eu virar aqui para mim. Obrigada, Roseli. Nossa, seria de nós, Senhor. Então, olha só, a gente vê amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São fruto do Espírito, que nós já estudamos. Aí os dons do Espírito, igual a Rê falou, que eles vão operar, porque o dom, ele é dado e ele não é revogado. Uma vez que o dom é dado, acabou. Então, assim, por isso a gente vê muito profeta destruindo vidas, machucando pessoas. A gente vê coisa que você fala assim, mas essa pessoa não é de Deus que está fazendo isso, mas é o dom, gente. E ela escolhe se ela vai usar ele para o bem ou para o mal. Por isso que o dom, mesmo os dons, eles têm que operar em amor, para que ele possa fazer seja benéfico para as pessoas e leve o verdadeiro evangelho, né? Aí, o dom do Espírito, depois nós vamos ler lá em Coríntios, ele está em 1 Coríntios 12, do 7 ao 10, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, dons de curar. Esse eu acho que todo mundo quer, né? Nossa. Operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretações de línguas. Vocês estão vendo aí o seguinte, essa variedade de línguas aí não é o falar em línguas que é para todo mundo. É, como a Cidinha estava aqui na outra aula, acho que hoje ela não está. Não está. Ela falou que ela agora fala em árabe e... Qual é a outra língua? Alemão? É isso, japonês. Gente, olha só, quer dizer, ela nunca teve contato, nunca estudou, então essa é a variedade de línguas. Eu estava num evento uma vez que o Marcos Freire, ele começou a falar em francês para a ministra que estava no evento, entregou para ela, porque ela tem um chamado para ir para a França. E ele pegou e começou a falar, entregou para ela a profecia em francês. E ele não fala francês.
Só que ele começou a cantar, ele é um menino que flui assim, que é uma maravilha. E falou para ela, entregou em francês. A interpretação de línguas é a pessoa entender tanto a língua dos anjos, né, a língua do céu, quanto os outros idiomas. Entendeu? Eu, por exemplo, eu costumo, não é sempre que acontece, eu costumo entender, depois a gente vai estudar mais a fundo, que a interpretação de línguas, às vezes você não vai traduzir palavrinha por palavrinha. Você vai simplesmente. Às vezes a pessoa está orando lá meia hora e você vai receber uma frase. É uma simples frase que quer dizer aquilo que a pessoa falou, um único sentido. Então, aí a gente pode tanto interpretar né, um idioma daqui da Terra como um idioma do céu, ok? Aí está essa tabela, assim, fez um paralelo, e assim, é importante a gente entender para os dons fluírem mesmo, como o Senhor quer, que o fruto também flua. Que a gente ande no fruto para que as manifestações aconteçam da forma que tem que ser, de trazer as pessoas para o Evangelho, né? Aí, Roseli, se você quiser, pode tirar, tá? Muito obrigada. Você é um anjo na nossa vida. Agora nós vamos falar sobre os dons espirituais, que a gente relembrou, né? O fruto, agora vamos entrar nos dons. Estou de olho na hora, tá, gente? Pode deixar aqui. O apóstolo Paulo, ele orienta a gente não ser ignorante acerca dos dons espirituais. O que ele está querendo dizer? Na verdade, ele nos adverte para a gente conhecer mais a respeito dos dons para evitarmos possíveis erros. Então, quer dizer, pode acontecer erros, como a gente vê muitos aí acontecendo, né? Então, por isso que é importante a gente buscar, a gente estudar sobre os dons. Eu vou ler o 1 Coríntios 12, do 1 ao 11, que está falando muito sobre isso, né? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. E a outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, assim, ele deixa bem claro, né, quais são os dons, e que o Espírito Santo vai distribuir para cada um individualmente, conforme ele quer, né? Ele fala no verso 1 que é para a gente não ser ignorante acerca dos dons, e ele fala no verso 3 aqui que os dons em manifestação enaltecem a Jesus.
né? Ó, e aqui tem uma confirmação em João 16, 1, João 16, 13, e que fala assim: se alguém falar pelo Espírito Santo, aquilo que disser exaltará a Jesus. O que não acontece se alguém falar por um espírito maligno, como está escrito em João 16, 13, 1. Quer ver? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Portanto, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e há de anunciar. Então, aí em João 13, 16, 13, desculpa, ele fala isso, ele confirma isso, né, que o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade, vai nos dizer, vai nos anunciar toda a verdade, e essa verdade vai glorificar, vai exaltar o nome de Jesus. Então, a gente percebe, é fácil de ver, gente, quando está aí alguém nos enganando. Se a gente está exaltando o nome de Jesus, o que essa pessoa está fazendo, o que essa pessoa está falando, é para o seu bem, está dentro da palavra. Então, é engano, se não tiver nisso. Porque a gente vê vãs repetições, a gente vê pessoas falando coisas assim, básicas, o Senhor vai te honrar nessa terra. Gente, pelo amor, né? Nós sabemos disso. Né? Então, a pessoa começa com essas coisas e depois vai infiltrando a nossa mente e trazendo coisas que não são do céu. Né? Porque se ele não está sendo guiado pelo Espírito, ele não está falando coisa que exaltará o Senhor. Então, eu não acredito, quando eu vejo coisas que não estão exaltando a Jesus, para mim não serve, porque ele é o centro da minha vida. Então, a minha vida gira em torno dele. Então, tudo que falarem tem que estar exaltando a ele, né? A Trindade está envolvida nas manifestações dos dons. Isso fala lá no 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Vou até ler de novo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, ele fala do Espírito, fala do Senhor, né? Usa o Senhor, Jesus, e usa Deus. Ele usa, né, 3 nomes lá da Trindade para falar que eles estão operando na manifestação dos dons. Ó, a diversidade dos dons que ele fala aqui é o Espírito Santo. A diversidade de ministérios que nós vamos falar é Jesus. Porque Jesus, ele teve os 5 ministérios, ele teve os 5 dons ministeriais, que nós vamos aprender também, né? Que é o pastor. Peraí, gente, é pelo dedo. O pastor, o apóstolo, o pastor, o profeta, esqueci o outro, e o mestre. Eu sei que o mestre é o dedinho mindinho, que tira a sujeira do ouvido. Esqueci esse aqui, daqui a pouco eu lembro, eu falo. Então, Jesus que passou por eles, né? Diversidade de realizações. Foi Deus que fez, né? Essa parte é de Deus, diversidade de realizações, realizando várias coisas. Os dons do Espírito são como que ferramentas para que cada ministério realize aquilo que Deus espera. Nada impede que qualquer pessoa, qualquer filho de Deus,
opere em qualquer um dos 9 dons do Espírito. De fato, todos podem, mas veremos nos ministros uma operação mais constante e precisa desses dons. O que acontece? A evangelista, isso, o evangelista. O evangelista é aqui, ó. Apóstolo, evangelista, profeta, o pastor, que é o casado com a igreja, e o mestre. Isso aí. Obrigada, Rita. Então, em 1 Coríntios 12, 31, fala sobre isso, ó. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. A gente pode procurar, a gente pode pedir os dons. Sem problema nenhum. Não tem nada na Bíblia falando que não pode. Não tem nada impedindo a gente de pedir os dons. Entendeu? Nada. Mas existe, agora, os dons ministeriais, a pessoa nasce com ele. Não tem jeito. Esse aí é porque a gente observa desde criança, quando você começa a reparar, você começa a ver. Quando eu fui professora na Rema Kids, tinha um menino que tudo que eu falava com ele, eu tinha que provar para ele que estava escrito na Bíblia. Gente, eu dei a matéria Fundamentos da Fé para eles, o Pedro, tudo ele me perguntava. Quando eu falei alguma coisa de Moisés, que eu falei, tem uma parte lá que a gente fala, que eu estava falando com ele, sobre Abraão, Isaac, expliquei a parte Isaac e Ismael, que Ismael originou o povo muçulmano. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Que eu nunca li. Ele ainda falava assim, ele tinha 8, 9 anos, o Pedro. Aí eu ia, Pedro, é assim, eu tinha que explicar. E ele questionava, o pai dele, mas a mãe dele quase morria. Eu falei, gente, eu amo, porque é o dom de mestre, sabe? Ele tinha que saber os mínimos detalhes de tudo. E eu via uns que o coleguinha passava mal, alguma coisa, eles iam lá e orava. Tinha um que ficava assim, tia, por que a mãe da Ana Clara não anda? Que ele ficava incomodado, porque a mãe da Ana Clara é minha amiga Dani, que sofreu um acidente. Não foi acidente, levou tiro e acidente junto. Estava tentando matar o marido dela, acertou nele, bateu o carro, uma confusão assim. Ela ficou na UTI, ele também, o cara saiu vivo, perfeito, e ela na cadeira de rodas. E ele sentia, a tia Dani está fazendo rema, e a tia Dani não levanta da cadeira, porque, gente, eles oravam para a tia Dani levantar, era uma coisa, e a filha dela fazia o rema kids. A preocupação dele era o que o evangelista, gente, ele não aguenta um negócio desse, não, ele fica doido, ele quer. Então, assim, a gente vê desde criança, você consegue ver. Eu tenho um sobrinho meu, o Gabriel, que ele é profeta. Tudo que o Gabriel fala acontece. Tudo. E eu tô indo na linha que Maria Eduarda também. Pelo que eu tenho observado, sabe? Mas o que acontece? A gente não vai forçar, não vai ficar, mas a gente fica observando e vendo. E quanto mais eles vão aproximando de Jesus, mais esse dom, mais esse chamado ministerial vai ficando evidente na vida deles. A gente vê que tem o que gosta de cuidar do coleguinha, que faz as coisas com o coleguinha, que quer os coleguinhas tudo em volta, que não consegue ficar sozinho, que tem que cuidar. Aí você vai vendo que é o dom, sabe? Porque esses dons, eles são para cuidar da noiva. Sabe que uma noiva judia, eu não sei se ainda é, tá? Eu não posso garantir, mas eu acredito que seja. Quando ela ia casar, lá na época, lá atrás de Jesus, ela tinha cinco mulheres que ficavam com ela, cuidando dela. Sabe? Perfumando, banho, cuidando, fazendo tudo. Ela não fazia nada. Ela tinha essas 5 mulheres, 5, para cuidar dela até o noivo chegar. Então, por isso os dons, nós somos a noiva, correto?
Por isso os 5 dons ministeriais, porque Jesus, tudo foi perfeito, gente, na Bíblia, porque é um cuidando do outro, né? É cuidando da noiva. Os 5 dons ministeriais são para cuidar da noiva. Não é para ninguém ganhar dinheiro, não. É para cuidar da igreja mesmo, né? A gente sabe. Deixa eu continuar aqui. As manifestações do Espírito visam um fim proveitoso. Está lá em 2 Coríntios, em 1 Coríntios 7:12, que fala assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. O que acontece? Não tem por que manifestar o dom se não vai ter um fim proveitoso, né? Se não vai edificar a pessoa, se não vai edificar o corpo de Cristo, se não vai trazer a pessoa para mais próximo do Evangelho, né? Do Evangelho de Jesus. Ó, agora, eu acho que vai dar para terminar essa parte aqui. Vamos lá. As manifestações ou os dons espirituais não são dados para utilidade exclusiva do crente ou do Filho de Deus. É porque na apostila, como era em inglês, é escrito crente. Mas para proveito na totalidade, na comunidade, no meio em que a pessoa vive, em conformidade com a vontade do Espírito Santo. Uma manifestação do Espírito nunca virá sem um propósito específico e evidente. Um exemplo, uma revelação, ela vai vir para trazer libertação, edificação ou abençoar alguém, não apenas para revelar segredos. Gente, eu vou falar. Quando eu começo a ver aqueles negócios de gente falando a vida do outro, expondo o outro de uma forma que ninguém perguntou, que ninguém quer saber, que não está edificando, que não vai trazer nada, eu falo, ai, pelo amor, que espírito de adivinhação, que espírito de engano, eu fico agoniada, se eu estiver perto eu saio, tá? Eu não fico. Porque não é para isso. Não é para revelar segredo, não é para trazer tormento para a pessoa, não é para preocupar a pessoa, não é para envergonhar a pessoa. Vai vir para edificação da pessoa. Essa é, inclusive, está até escrito aqui, vou ler do jeito que está escrito aqui. Essa é, inclusive, uma forma de percebermos se aquela é uma manifestação inspirada pelo Espírito Santo ou apenas por um desejo carnal de se promover. Pois o fim proveitoso sempre será claro na operação do Espírito Santo. Então, a gente já viu, quando começar essas coisas, a gente sabe que não é do Espírito Santo e não vai nos fazer bem. Nós devemos perceber que o Espírito Santo concede porque existe uma necessidade, ou um fim proveitoso. Às vezes, a gente está assim, parado, querendo alguma coisa, né? Querendo ali receber uma palavra, alguma coisa, e não vem nada, porque naquela hora não vai ter um fim proveitoso. Não tem a necessidade, é só um querer. Imagine, isso eu estou falando a gente sozinho, imagine a pessoa em público para ser exposta. O Espírito Santo não vai fazer isso. Ele é muito educado para isso. Então, a manifestação não é de acordo com a vontade daquele que a manifesta, pois para que se manifeste é preciso que haja a necessidade, chamada de fim proveitoso, e o Espírito concede. Então, a manifestação só vai acontecer quando o Espírito conceder, não quando a pessoa quiser. A manifestação vinda do Espírito Santo, né? Ela vai vir quando houver uma necessidade, e não quando a pessoa quiser. Eu tenho pavor, estou falando eu, de pessoa que fica pedindo revelação para os outros, que fica pedindo profecia para os outros, que fica... Gente, não é assim que está na Bíblia. Lá tá, vai vir quando tiver um fim proveitoso, quando houver uma necessidade. Então, às vezes, a gente precisa saber abrir a Bíblia e ler. E estar com o Senhor. E não de vir operando um profeta, entregar alguma coisa. Porque isso pode destruir uma vida.
né? Pode causar um problema muito maior. É o que a gente tem visto por aí. O crente deve entender, né, que o filho de Deus, que ele é cooperador com Deus e que seu propósito é estar disponível para o que o Espírito Santo desejar realizar. Acho isso maravilhoso. Porque é o que eu falo, o Espírito Santo, faz em mim o teu querer, conforme você quer. Né? A gente se coloca à disposição do Espírito Santo para que ele opere em nós à medida que ele achar necessário, que ele quiser. Aí você começa a receber coisas que você não está nem percebendo, tipo assim, que você está nem pedindo, né? Quando você se coloca assim para fazer de acordo com o que o Espírito Santo quer, às vezes você está no banheiro, tá lá o Espírito Santo falando, você diz, não, para que, né? Tipo assim, eu nem estou pensando nisso, mas é porque aquilo ali é necessário, né? Eu aprendi a lição no dia que eu recebi a notícia, o Espírito Santo me falou e eu fiquei sem entender. Quando foi de madrugada, o negócio aconteceu. Eu tive que pedir socorro para a Rê depois, vão em oração para me ajudar. Aí agora eu tô alerta, entendeu? O Espírito Santo falou, mostrou alguma coisa que. Então há necessidade de intervir naquilo ali. Quando ele mostrar, né? Hoje, gente, eu tô suando, meu óculos está incomodando. Quando ele mostrar para gente, aí sim, né, ele conceder, ele vir mostrar, é porque há necessidade. Aí, às vezes, há necessidade da gente falar alguma coisa para a pessoa, né, às vezes entregar uma palavra, às vezes orar por alguma causa, às vezes interceder por alguma questão, né? Às vezes ofertar para alguém, né? Tem tanta coisa. Esses dias, eu preciso falar isso aqui para vocês, porque foi mais um aprendizado. Às vezes a gente escuta alguma coisa e, tipo assim, o Espírito Santo fala com a gente e a gente meio que não. Às vezes a gente não entende, às vezes não compreende, ou às vezes não faz. E aquilo ali pode ser uma resposta. O que o Espírito Santo está pedindo para a gente é uma resposta. A gente vai precisar estar mais perto do ventilador, só um minutinho. Está um calor hoje, ai, Jesus. Às vezes, o que o Espírito Santo está nos dizendo para a gente fazer alguma coisa que vai ser uma resposta de oração de alguém. Olha o que aconteceu. O Senhor me ensina muito através de Maria Eduarda. Eu tinha que ir na casa de uma amiga minha ontem, levar o kit de canetinhas da Maria Eduarda. Eu comprei para ela um kit de canetinhas, 80 canetinhas aquarela, 80 cores, uma mala de canetinha. E ela desenha o dia inteiro. E minha amiga fez um bloco de desenho para ela maravilhoso, uma capa maravilhosa, só que a minha amiga queria filmar ele com as canetinhas dela, sabe? Escrevendo e tal, fez lá todo o auê. Aí eu fui levar, pedir a Maria Eduarda se ela podia emprestar as canetinhas, ela falou que sim, fui lá levar. Aí a Maria Eduarda falou assim, ô titia, na hora que a gente chegar lá com as canetinhas, a Júlia vai achar elas tão lindas. A Júlia é a filha da minha amiga. Eu falei, vai mesmo. Aí, daí a pouco, eu falei, seu Edileuza, a Maria Eduarda, eu me liguei para a Maria Eduarda falou que quando chegar aí com as canetinhas, a Júlia vai achar as canetinhas muito lindas. Você avisa a Júlia para achar as canetinhas lindas, tá? Aí, depois que eu fiz, gente, eu fiz isso, aí eu, tá. Quando foi à noite, aí o Senhor falou comigo, tá vendo como que é? Você, como responsável pela Maria Eduarda, você foi lá e falou com uma pessoa para ser resposta de uma coisa que ela falou. Tá vendo como que é? Eu falo com vocês para vocês serem resposta da oração de alguém. Eu quase morri. Porque eu falei assim, Jesus, é isso. É isso. Às vezes o Espírito Santo vai falar com a gente para fazer coisas porque a gente está sendo resposta da oração de alguém. Então, isso vai aumentar a fé da pessoa. Isso vai aproximar ela de Jesus. O que a gente faz? Eu, que sou, né, digamos, normal,
que sou de carne e osso, tenho que, né, fala que nós que somos maus, né, que pensamos mal, a gente faz isso pelas pessoas que a gente ama. Imagine Deus, o nosso Pai lindo, maravilhoso, amoroso. O que é que ele não faz por nós? E assim, e eu oro muito, sabe, para que que nós sejamos a resposta de oração das pessoas. Porque, gente, uma oração respondida é maravilhoso. É a coisa mais fantástica, assim. Você orou e você vê aquilo acontecendo. A gente fica, parece que a gente sai desse mundo quando isso acontece. Então, que nós nos coloquemos, assim, tão à disposição do Espírito Santo, para que nós tenhamos essa sensibilidade. Quando ele falar, a gente saber que ele está falando, para que a gente seja a resposta para determinada situação, ou para uma pessoa, né, ou para uma família, seja o que for, né? Vamos dar sequência. Vamos falar sobre a valorização do corpo de Cristo, porque lá em 1 Coríntios 12, já vou dar uma pausa aqui, tá, Rê? Vou terminar esse tópico e vou dar uma pausa. Em 1 Coríntios 12, do 11 ao 10, fala assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós vemos nessa passagem que os dons são como ferramentas para que cada pessoa no corpo de Cristo ele possa cumprir sua parte. Assim, todo o corpo é exaltado pelo bom funcionamento de cada parte. Então, se todos funcionarem, todos fizerem a sua parte, né, fluírem nos seus dons, andarem no Espírito, o corpo de Cristo, a igreja, vai funcionar, vai operar de forma excelente, né? Vamos ler Efésios 2, 21. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Está falando de nós, né? Nós somos esse santuário hoje. E Efésios 4,16, deixa eu ver. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Também está falando da edificação do corpo de Cristo em amor, né? Que somos nós, a gente edifica a si próprio e ajuda a edificar o próximo. A gente é um conjunto de que ninguém faz nada sozinho, né? O corpo, gente, a gente sabe, se uma parte do corpo der um problema, der um defeito, não tiver animais, vai ter consequências. Por exemplo, quem não tem as pernas não vai conseguir andar. Vai andar como? De forma alternativa, mas não vai conseguir andar, né? Uma perna uma na frente da outra, como a gente anda. Vai precisar de uma cadeira de rodas. E todo o transtorno que isso traz. Se não tem um braço, vai viver? Vai, mas vai viver com limitações, com dificuldades, né? Então, a importância de todo o corpo operando em si, né, da forma correta. As manifestações, ela não devem trazer glória para a pessoa que está operando nelas, mas para o corpo que está sendo corrigido, edificado, curado e abençoado por elas. Deixa eu sentar a Fabiana aqui somente. Ao lermos, peraí, Leonardo. Ao lermos toda a carta de 1 aos Coríntios, vamos perceber que esta igreja tinha sérios problemas de divisão. Paulo escreve a igreja de Coríntios corrigindo,
problemas que ela tinha. Ele pede, vamos ler aqui, em 1 Coríntios, do 1 ao 10, ele clama para que falem a mesma língua. O que é falar a mesma língua, gente? Falar a mesma coisa, crer na mesma coisa, seguir o mesmo, sabe, a mesma direção, é falar a língua de Jesus. Como é que nós vamos falar a mesma língua? Se a gente falar a língua do céu. Se todo mundo falar a língua do céu não é falar em línguas, não, gente, é o comportamento de Jesus. Se todo mundo pensar como Jesus, falar, fazer como ele, não tem como dar errado. Haviam contendas entre os coríntios. Está lá em 1 Coríntios 1,12. Quer ver? Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Cada um ficava falando que era de um. É igual esses políticos, esse povo aí que envolve nessas coisas. Cada um é de um. Eu sou. Parece time de futebol. Eu torço por fulano, então eu tenho que ser inimigo do de cá. Não existe isso no corpo de Cristo. Não pode existir isso no corpo de Cristo. Todos somos de Cristo, todos somos de Jesus, né? Outro ponto. Na sua carnalidade, escolhiam seus ministros favoritos e criavam partidos na igreja. Olha isso. 1 Coríntios 3, do 3 ao 4. Vou ler. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Está vendo? Criando divisão, né? O corpo de Cristo não tem isso, né? Outro ponto, iam a juízo uns contra os outros. Está lá em 1 Coríntios 6. Deixa eu ver aqui. Aventura-se quando de vós, tendo questões contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Quer dizer, eles tinham um problema, em vez de eles resolverem entre os santos que falavam a mesma língua, eles iam procurar gente carnal, gente do mundo, para falar dos problemas, para resolver. Não dá, né? Não pode. Sim, é outro ponto. Até mesmo na ceia evidenciavam sua divisão. Vamos ler aqui, né? Em 1 Coríntios 11, 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhorar, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comedes, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tens, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Tá vendo? Eles tinham um problema até na hora da ceia. Uns se embriagavam, outros comiam demais, outros ficavam sem comer. Parece que é hoje, né? Ai, gente, nem vou falar, não. Deixa para lá. Nesse contexto aqui, parece que as pessoas usavam os dons para sobressair a outras pessoas. Por isso, o apóstolo Paulo os corrige, dizendo... Gente, ele fala lá em 1 Coríntios, do 12 ao 27, ele fala sobre o corpo de Cristo e ele os adverte. Eu vou ler, tá? Rapidinho, aí eu vou dar pausa, tá? Para a gente encerrar por último.
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também, com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou o corpo. Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo. Nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés. Não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a este damos muito maior honra. Também os que nos não são decorosos, revestimentos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Aí deixa eu ler 1 Coríntios, isso foi 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. Agora eu vou ler 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais.